eu passo para vocês, cada um faz um comentário geral sobre tudo. E aí a gente Estamos, vai fazer uma segunda rodada para um comentar o que o outro falou, se for o caso. estamos no ar já. Estamos Então, no ar? seria, Então, eu vou só... começar. Eu vou começar aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal que está nos acompanhando aqui à distância, no Zoom direto aqui da PET, e também quem estiver aqui nos acompanhando também pelo nosso canal do YouTube da PET. Obrigado. Quero agradecer imensamente a presença aqui do professor Adolfo Bergamini, que vai coordenar essas mesas, com a professora Maria do Rosário, que é juíza do Tribunal de Impostos e Taxas, professora especialista em Direito Tributário, a professora Vanessa, também foi minha colega lá no CARF, no CARF há alguns anos atrás, e que também foi juíza do Títio, meu amigo querido Oswaldo, amigo de longa data, inclusive nos conhecemos lá no mestrado na PUC, lá em 2004, há bastante tempo atrás. A doutora Cristine Mendonça, a qual eu já conheço à distância, né? Estou conhecendo hoje aqui, nesse novo normal, mas a admiro muito, já vi o diverso. Quase todos os anos que eu vou no Congresso de IBET, eu vejo lá uma palestra da professora que além de eu aprender muito, eu dou muita risada, que ela é muito divertida e grande palestrante. Inclusive, eu até lembrei dela por causa do tema. Acho que o ano passado, ano retrasado, ela falou sobre isso no IBET. Obrigado por você estar aqui, Cristina. Prazer todo meu. E o meu amigo, querido mestre, professor André Mendes, né? Brilhante jurista da nova geração, eu diria que da geração do André. Talvez o André esteja aí entre os três maiores da sua geração. Tenho uma grande admiração pelo conhecimento e pela pessoa do professor André Mendes. Obrigado por vocês estarem aqui. E aproveitando, pessoal, antes de passar a palavra para o presidente de mesa, eu quero convidá-los. Terça-feira começa esse nosso curso de especialização em tributos indiretos. É a terceira turma, eu tenho a alegria de coordenar esse curso com o professor Adolfo, que está aqui conosco. Vocês estão vendo aí os professores, só tem craque, né? O professor Germa, o Luciano Miguel, lá da Fazenda, o Alberto, o José Roberto Rosa, o professor Argos, enfim, o Oswaldo também. O Oswaldo, ele está na outra... deixa eu ver aqui. De novo, travou, viu, Thiago? Eu tenho que voltar aqui, ó. Mesmo dando aquela... Agora eu vou ter que passar assim. Vamos lá. O Oswaldo está aqui também, ó. O professor Oswaldo Santos Carvalho, o Marco Antônio Veríssimo Teixeira, a professora Thaís de Laurentes, que é conselheira do CARF, a Tatiane também do CARF, o José Eduardo Toledo, o Germa e o próprio Adolfo. Enfim, esse é um curso que começa a semana que vem. Quero convidá-los, aqueles que tiverem interesse. É um curso que tem 51 horas. Enfim, e aí na outra semana seguinte, a gente começa o nosso curso de especialização em imposto de renda. Essa é a segunda turma. É um curso também de 51 horas, que vai ter lá o professor Vitor Polizelli, o Edmar Andrade, o Pedro Anã, a Karen, a Bárbara Mello, que é conselheira do CARF, a Ana Carolina Mobilodi, o professor Fábio Piovesan, o Natanael Martins, o Alexandre Evaristo, o Edson Carlos Fernandes, olha aí. Não dá nem para falar o nome de todo mundo, bastante gente boa e competente. Dito isso, eu vou aqui, esses aqui eu vou deixar para uma outra oportunidade. Agora eu vou voltar. Vou tentar sair daqui agora para, pronto, devolver aqui a palavra para o Adolfo dar início aos debates. O professor Adolfo tem a palavra. Obrigado, Marcelo. Obrigado por todo mundo que está assistindo essa reunião da PET. Agradeço bastante a presença de todos que estão aqui, que aceitaram o convite para fazer parte dessa reunião. Maria, amiga nossa antiga lá do TIT, da Câmara Superior. Vanessa, talvez a maior representante do TIT nos anos passados. Oswaldo, uma figura fantástica da Fazenda, que agora está
no lado bom da força, né, Oswaldo? Divulgando para a gente. André, é um prazer conhecê-lo finalmente, né? Li muitos seus livros, tenho muita admiração. Cristina, é um prazer estar com você também. Bom, vamos lá. CMS-ST, desafios atuais. Eu tentei pensar em temas que não estão sendo tão falados por aí, para que nós possamos entender como está o CMS-ST hoje, né? Sabemos que o Supremo julgou lá atrás, em 16, a restituição do ST por venda a menor da base de cálculo. Sabemos quais são as decisões do Supremo a respeito do tema. E a proposta aqui é que nós tenhamos entendimento sobre coisas novas, né? Eu separei aqui como o primeiro tema possível ICMS tem operações triangulares interestaduais. Nós sabemos o que é uma operação triangular, especialmente uma venda à ordem. A vende para B, B vende para C, e por essa razão, B pede que A entregue diretamente para C, né? Sem grandes problemas. Ocorre que a reflexão que fica é, e se A, B e C tiverem estados diferentes, né? Uma empresa paulista vende mercadoria para uma empresa fluminense, no Rio de Janeiro, e a empresa fluminense, por sua vez, já fez uma venda para o seu cliente mineiro. E por essa razão, a empresa fluminense pede que a empresa paulista entregue direto em Minas Gerais, né? Fica a reflexão. Supondo que há ICMS-ST, mesmo ou por protocolo ou não, né, talvez na entrada do Estado do Rio de Janeiro, suponham que o Estado do Rio tem aquela mercadoria no seu rol de itens sujeitos ao ICMS-ST. Será que o Estado do Rio está autorizado a cobrar o ICMS-ST desta operação simbólica e não efetiva, ou seja, que não é destinada fisicamente para o Estado de Minas, né? Será que o fato de já se saber desde logo que a mercadoria não vai para o Rio, sim para Minas, seja por notas fiscais, seja por CTEs, coisa de embarque, né, de transporte, já se sabe que vai para Minas Gerais. Será que o Rio está autorizado a fazer essa cobrança de ST? Eu digo isso pelo seguinte, existe uma manifestação do Rio dizendo que tem ST, solução de consulta do Rio, de número 164 de 2015. Né? Nessa solução de consulta, o Rio disse, apesar de o destinatário final não estar no Estado do Rio, há esse MST, porque não tem uma norma expressa permitindo a não cobrança do imposto. Então, diz o Rio, pague e se ressarça. Né? São Paulo, por sua vez, tem uma posição diferente. Na solução de consulta 18582 de 2018, São Paulo diz que não há esse MST nessa operação. Por quê? Já se sabe desde logo que a mercadoria não vai para o território paulista. Né? Então, será que a destinação física já pré-conhecida é suficiente para se não pagar esse MST ou não? Se deve fazer a cobrança do ST para depois ressarcir, como o Estado do Rio de Janeiro diz? E para iniciar os debates, eu peço aqui os comentários, a palavra da Maria do Rosário, está ali no dia a dia da Câmara Superior do Tite, aqui de São Paulo, professora que está rodando o país todo com aulas, palestras, foi até para a Itália, eu vi uma foto no Facebook, né, Maria? Peço aqui os seus comentários. Sim. Inicialmente, eu quero agradecer aí o convite da PET, do nosso amigo Marcelo e do nosso coordenador aqui científico, doutor Adolfo Bergamini, e cumprimento os demais colegas, que é um prazer estarmos aqui nesse debate hoje, né, promovido pela PET, e tentarmos, pelo menos, né, trazermos algumas considerações quanto a esses temas, né, de ICMS-ST, que é um tema tão complexo, mas que vamos fazer aqui algumas considerações, então, dentro do tema colocado pelo professor Adolfo Bergamini, sobre essa questão das operações triangulares, né, interestaduais. Então, se nós considerarmos que o ICMS ele possui, né, utilizando aí o critério da regra matriz, os critérios da regra matriz de incidência tributária, os critérios do critério material, espacial, temporal, então todos os critérios, e considerando que o ICMS mercadorias ele incide, então, por exemplo, sobre a operação de circulação de mercadorias,
operações, então, portanto, como negócios jurídicos, né, a circulação sendo considerada uma circulação não meramente física, né, mas considerando que são circulações jurídicas. Então, aqui, já trazendo essas considerações, eu vejo as duas operações jurídicas, ou seja, a operação, a circulação meramente física, né, do meu modo de entender, ela não incide ICMS sobre essa operação física, seja ICMS-ST ou não, né? Então, ainda estamos no campo do ICMS normal, geral, independentemente de ser substituição tributária, que apenas, no caso da substituição tributária, é um mero deslocamento, né? O sujeito, o critério pessoal, né? O sujeito passivo, então, aí no caso da ST, passa a ser, então, o substituto tributário, então, que recolhe em nome do substituído. Então, portanto, nessa questão do critério, né, e da operação, ser operação, circulação jurídica, então são duas operações distintas. Não podemos considerar a circulação meramente física. Então, nesse sentido, eu entendo que essa exigência do ICMS-ST, como bem colocou o professor Adolfo, independentemente, né, existe a solução de consulta do Estado do Rio de Janeiro, como o professor colocou, e também existe no Estado de São Paulo, outra interpretação. Então, nessas operações triangulares, ocorrem duas operações, duas situações jurídicas. Então, não se deve considerar essa operação, essa situação meramente física. Então, entendo que é indevida essa exigência, mesmo tendo protocolo ou convênio, para entrega diretamente, então, apenas a circulação física, né? Então, nesse sentido, é indevida essa exigência, a não ser que aí seria um outro caso, não como já na solução de... Esse caso de dolo, possibilidade de se exigir mesmo, no caso do ICMS, substituição tributária para frente, né, essa exigência. Então, é nessa linha que eu penso, né? É uma exigência sem um fundamento jurídico dentro dessa consideração de critérios, dos critérios e do critério que é operação. Então, voltando, né, ao critério material, né? O que é a operação de circulação de mercadoria? Se é uma circulação meramente física, que no meu modo de entender não é e não pode ser, né? Então, é nessa linha que eu vejo indevida essas soluções de consulta, essas exigências na operação triangular, né? É nesse sentido, professor Adolfo. Então, fico aqui à disposição, não sei se cumprir aqui o tempo, pelo menos para essa questão inicial, né? Essa primeira questão. Claro, excelente, eu concordo, né? Se a ST é devida como antecipação do imposto ao consumidor final, e se não tem consumidor final no estado B, no que é o caso, né? Então não haveria imposto ST a se pagar, né? Então tem que olhar a operação física nesse caso, né? Concordo. Vanessa, fico ansioso para ver sua manifestação, sempre precisa. Ô, meu querido, boa tarde a todos. Primeiro, obviamente, agradecer a oportunidade, não só de estar aqui, mas de ter sido lembrada aqui para tratar do tema diante aí de tantos especialistas, professores que estão aqui comigo, né? E você, né, Adolfo, meu parceiro aí de mestrado, né? Discutimos tantos temas, né? E certamente o ICMS-ST é um dos temas mais complexos aí que nós temos aí na legislação brasileira. E desde então ela sempre traz problema para todos, né? Problema, e tem sido palco aí do Poder Judiciário em diversas vertentes, né? E quando surgiu a substituição tributária lá atrás, para setores muito específicos, que eram pneus, veículos, bebidas, pilhas, cimentos, cigarros,
eram exatamente para você tratar nessas situações específicas em que você tinha numa ponta uma concentração industrial em poucos fabricantes e na outra ponta você tinha uma distribuição mais pulverizada. Então, nessas situações, se justificava bastante a substituição tributária e ela funcionava até então muito bem. O Oswaldo acho que pode dizer aí depois isso, como a substituição tributária para setores específicos, com esses dois problemas nessas duas pontas, nessas duas situações específicas, era muito bem vista e, inclusive, os próprios contribuintes desses setores pediam a substituição tributária e gostavam. O problema, eu acho que acabou acontecendo aí no final de 2007 e 2018, quando houve aí, entre aspas, essa massificação da substituição tributária vinculada à substituição tributária. Na verdade, hoje, qualquer produto, praticamente quase todos estão nessa substituição tributária com o intuito aí de facilitar a fiscalização e com a justificativa de diminuir também a arrecadação, né? Então, hoje a gente vê que a substituição tributária, como deveria ter sido colocada, imposta, hoje ela está muito em xeque. Primeiro porque a gente tem uma complexidade enorme de legislações, muitos atos normativos, muitos protocolos, muito convênio. Eu canso de receber consultas aqui exatamente nesse sentido de operação triangular, como você colocou, né, Adolfo? Não sabe para quem pagar, não sabe qual MVA utilizar, não sabe se tem protocolo, se tem convênio, quais são os estados signatários. Então, a gente tem um problema aqui muito grande de complexidade. O que era para ser simples realmente virou muito complexo. E também a questão da sonegação, eu coloco em xeque hoje, né? A gente teve tanta evolução tecnológica, nota fiscal eletrônica, SPED, a Secretaria da Fazenda está muito aparelhada tecnologicamente, muito mais que muita empresa em especial, né? Então, o problema de sonegação hoje, eu vejo bastante também duvidoso, né? Porque hoje ela tem outros meios de resolver isso, né? Com todos esses avanços tecnológicos aí que está à disposição da Secretaria da Fazenda, e as empresas também, hoje em dia, já começaram a se aparelhar com toda essa situação. Então, Adolfo, só para dizer assim, fazer esse preâmbulo aqui bastante inicial, que eu ainda acho assim, que a substituição tributária deveria se passar por uma revisão como um todo, tá? Principalmente de quais setores efetivamente eles deveriam ainda permanecer nessa sistemática. Ela é eficiente? Eu particularmente acho, mas ela é eficiente para aquelas situações específicas e que merecem mesmo essa situação de evitar inadimplência, de simplificar procedimentos. Tá? Então, só para pontuar essa fase, né? Vou deixar para falar depois da fase judicial, né? De toda essa discussão, dos ressarcimentos, mas no que tange a operação triangular, assim, eu estou de pleno acordo com a Maria do Rosário, eu acho que o conceito vem mesmo do que é o ICMS, independente se é ST ou não, né? É operação, é circulação de mercadorias, e no caso a gente aqui não está falando, a gente não poderia se falar em tributação aí nas operações físicas, e sim aquelas apenas jurídicas. Então eu vejo que tem diversos exemplos aqui para a gente falar, né? São Paulo mesmo tem uma posição aí contraditória, tem uma outra solução de consulta aí que é a 415 de 2014, né? Que ela também fala que o contribuinte paulista que adquirir de outro estado mercadorias arroladas na disciplina que trata do regime de substituição tributária no estado de São Paulo, remetidas pelo fornecedor diretamente a terceiros estabelecidos em outras unidades federadas, não deve recolher o recolhimento antecipado do ICMS, né? Então, a gente vê aqui que São Paulo, nessa solução de consulta, que acaba puxando a sardinha para o lado dela aí nessa situação específica. Então, assim, não vou tomar muito tempo, mas basicamente eu concordo com a posição da Rosário, que a gente não poderia estar falando aqui no recolhimento do ICMS-ST quando nós tivermos falado em operação que são somente físicas e não jurídicas. Maravilha, mas só para eu entender a posição que
que a Vanessa e a Rosário colocaram. Nessa operação, a empresa paulista vende para a empresa fluminense, que vende para a empresa mineira. E por essa razão, a paulista manda direto para a mineira. Na operação de A para B, vocês acham que tem ST? Conforme o Rio exigiu nessa solução de consulta que eu coloquei aqui? Mesmo sabendo que vai fisicamente para um outro estado, só por haver uma operação simbólica junto ao Rio, haveria a obrigação de se pagar esse MST? Vanessa? Aí, sim, seria eu, a Vanessa. Maria? Desculpe. Então, aí especificamente, né, colocando aí a questão dos convênios, né, considerando que há o convênio, né, então aí nessa operação, quer dizer, seria de São Paulo para o Rio de Janeiro, né, e Minas Gerais. Então, considero, se então tiver convênio, então eu entendo que São Paulo haveria uma retenção, né? Quer dizer, tem o ICMS próprio daquela primeira operação. Então, como falamos, né? Como eu falei, 2 operações, né? Então, seria normalmente, né? Quer dizer, o ICMS-ST incidiria, sim, como ICMS, né? A substituição tributária é um deslocamento ali do sujeito passivo no momento, como uma antecipação. Então, como operação normal, né? Então, aí eu entendo que poderia, sim, ocorrer havendo um protocolo ou convênio, né? Então, haveria essa possibilidade, sim, né? Na operação jurídica, como se jurídica fosse, né? Então, eu vejo assim, seria normal mesmo, né? Então, poderia ser, no caso, essa operação jurídica. Então, é nesse sentido que eu penso, como um raciocínio de operação de circulação jurídica, e seria normalmente a incidência, mesmo sendo ST, sendo, então, portanto, convênio. Agora, não na mera operação, na situação física. Então, seria a retenção normal, nesse sentido. Então, Vanessa, você foi com a Rosário nesse ponto, foi isso? Oswaldo. Oswaldo talvez seja a pessoa mais... Adolfo, só um pouquinho. A Vanessa está com problema no som. Não é isso, Vanessa? O seu som que eu estou vendo aqui, Vanessa, você tá desligado. Está fechado. Deixa eu ver aqui. Você consegue ligar? Você tem que travar aí, ó. Tiago, você consegue ligar por aí? Você consegue ligar Falando agora? Agora veio. Estamos te ouvindo, Vanessa. Ah, então tá bom. Não, então, é exatamente o que eu estava falando aqui, acho que não... É exatamente do mesmo sentido da Rosário de operação física, só para não tomar muito tempo, o Adolfo. Tá bom. Maravilha. Oswaldo, para quem não sabe, Oswaldo é a pessoa mais famosa da Cefaz de São Paulo. Passou por postos chaves, foi coordenador adjunto da CAT por muito tempo, foi juiz do TIT, foi coordenador, diretor da consultoria tributária, né? Talvez uma das pessoas mais respeitadas na Fazenda, né? E hoje está aqui conosco na advocacia. Oswaldo, queria muito ouvir sua opinião. Oswaldo, você precisa abrir o microfone. Cadê o papai? Oswaldo, o microfone seu está fechado. Ô, Tiago, por favor, me dá aí também a possibilidade de ser co-anfitrião, tá bom, Tiago? Tá me ouvindo, Tiago? Tô. Para eu poder mexer aqui. Tô ouvindo, sim. Acho que eu consegui. Me coloca como co-anfitrião, tá bom, Tiago? Ok. Agora foi. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Adolfo. Boa tarde
dos colegas que conosco estão, os queridos amigos, a Vanessa, Rosário, André, Cristine, essas sim, grandes mestres, né? E eu vou já nomear de antemão aqui a Cristine para me defender diante do Adolfo aqui, viu, Cristine, né? Que ele fica me comprometendo desse jeito, né? Pela que os amigos são parciais, viu, né, Adolfo, né? Mas obrigado a todos. É um privilégio eu estar com vocês aqui, né? E para a gente debater um pouco de ST, essas questões novas que o Adolfo traz aqui para a gente, né? E sempre aprender, né? Nesses debates a gente aprende muito. Aqui cada um de vocês, lembro do nosso último encontro, Cristine, na mesa do IBET, né? Debatendo, né? Estivemos juntos. André, né? Em tantos momentos juntos, todos vocês, né? A Vanessa, desde o nosso TIT lá atrás, Rosário hoje, né? Na Câmara Superior do TIT, né? Então, é para dizer da minha satifação, da minha alegria de estar aqui com vocês e com o público que está nos assistindo. Claro que entre esse público, né? Eu estou vendo aqui do lado, por outra plataforma, né? Eu vejo o Elenilson participando, o Edmar, grandes autoridades e tantos outros que certamente não estão participando e poderiam estar aqui no nosso lugar, no meu lugar, né? Para debater esse tema. Então, é essa oportunidade para a gente cumprimentar a todos. Né? Primeiro, eu quero registrar que eu concordo com tudo com que a Rosário e a Vanessa colocou aqui. E isso eu estou falando e concordando para a gente ir para o incremental, né? Para tentar falar alguma coisa além do que já foi falado, que a gente já concorda por antecipação, e até não teria como não concordar. Parece aquela propaganda de um grande jornal aqui em São Paulo, né? Não dá para não ler, não dá para não concordar com que as duas assim colocaram, né? Mas falando exatamente do que a Vanessa disse, né, e apanhando um gancho ali, com a massificação da ST ali em 2007, tá? Nós vivemos um grande ponto de inflexão com a ST. Quando nós tínhamos as STs clássicas, envolvendo cimentos, bebidas, né? Cigarros, você colocou outros setores, como automobilístico. Eu quero lembrar que autopeças não tinham os automóveis, mas autopeças não tinham. Eu lembro, tá, toda a discussão que foi aqui em São Paulo para colocar a ST, né, a ST para as autopeças, tá? E o que se discutia, o que era naquele momento, né, Vanessa, tá? As entidades do setor participavam dessas discussões, né? Exatamente por depor, né, contra exatamente o que você falou. A ST, originalmente, ela é criada por quê? Ela não é jabuticaba nossa, diga de passagem, tá? ST não é criada no Brasil. ST tem todo um histórico, né? Todos vocês conhecem, mas André, em particular, sei, ele já ouvi ele contando histórias, né, a respeito das origens da ST, mas não só aqui entre nós, mas de onde nós copiamos a ST, o modelo que nós copiamos, exatamente para funcionar assim. Você tem aqui do lado da fiscalização e arrecadação, a venda de cigarros, tá? Em cada botequim desse Brasil afora, tá? Botequim para generalizar, né? E sob o ponto de vista concorrencial, né, Vanessa, a gente lembra ali que em 2007 nós tivemos setores de atividade econômica que pediam para ingressar na ST exatamente por conta do quê? Por conta da questão concorrencial, de uns pagarem e outros não pagarem. Porém, o que aconteceu com a substituição tributária? Colocou a substituição tributária para tudo, né? Então, hoje você vê aparelhos musicais, você vê brinquedos, você vê tudo praticamente. Ou melhor, é mais fácil dizer o que não está na substituição tributária. Bem, agora, por que isso aconteceu lá em 2007? Por causa de guerra fiscal. E aí, Adolfo, eu entro no eixo, tá? No tema do que nós estamos a falar aqui. Foi por conta de guerra fiscal, foi por conta de balança interestadual, foi por conta de operações triangulares que São Paulo puxou a fila, tá? Começando a colocar tudo em ST, e aí os outros estados também, né, passaram a colocar e colocaram efetivamente, né, toda a gama de produtos na substituição tributária. Bem, isso é um registro, né, histórico,
E o que acontece a partir daí? Nós tivemos uma inflexão. Passamos a ter uma outra grande inflexão na ST a partir de 2016, que conversa com essa inflexão anterior. 2016, com a decisão do STF, do tema 201, dizendo que a base de cálculo não é definitiva, como ele tinha decidido antes em sede de uma outra ADI, né, a 1851, lá em 2002, dizendo que era definitiva, vem em 2016, entendo eu, acertadamente, tá, tomando, né, como lead case um caso, um RL de Minas Gerais, né, de Minas Gerais, e decidiu por arrastamento a DIN de São Paulo, a DIN do Pernambuco, né, e decidiu que a base de cálculo não é definitiva. Com isso, a gente tem outro ponto de inflexão aí da substituição tributária, na medida em que, tá, essa pulverização da substituição tributária, e aqui eu estou superando uma série de outras considerações que seria o caso de colocar, que se tornou muito mais complexa, dotando de muito mais resíduos cumulativos, os estados não devolvendo muito da substituição tributária, e uma série de outras considerações que eu deixo de lado, para a gente procurar focar aqui no eixo da indagação, nós passamos a ter um outro ponto de inflexão para cair naquilo que a Vanessa estava dizendo. É um momento de rever a substituição tributária, uma necessidade de voltar para as substituições tributárias clássicas, que funcionavam razoavelmente bem. Eu comecei a mexer com substituição tributária nos anos 80, e do lado do contribuinte. Eu trabalhava em empresa de construção civil, lidava com substituição tributária em cimento, tá? E a gente via como que era, como que funcionava até então. Bem, e aí falando das operações triangulares em si, Adolfo, veja, nós padecemos de uma base normativa razoável para tratar nacionalmente de substituição tributária. Substituição tributária, para funcionar entre os estados, você tinha que ter uma uniformização para a legislação da substituição tributária. Você teria que ter uma nacionalização dela. Você teria que rever, imagino eu, a própria Lei 8796 para discutir vários pontos de substituição tributária, questão de atribuição de responsabilidade, fixação de critérios para a base de cálculo, e uma série de outros pontos, tá? Enquanto nós não temos isso, Adolfo, o que nós temos? Os convênios, tá? E hoje o convênio, e procurando agora fechar a minha fala, tá? O convênio que rege a matéria é o convênio 142/2018, tá? É o convênio exatamente que nós temos para a substituição tributária para tratar das operações interestaduais, tá? E a cláusula 15ª desse convênio, ela estabelece os critérios, tá? Para que você tenha a substituição nas operações interestaduais. E essa cláusula 15ª desse convênio, ela privilegia o quê? O Estado destinatário. Tá? Inclusive, ele coloca isso no convênio, é só a gente apanhar a redação do convênio, a gente verá isso. Tá? Quer dizer, que o comando aí da substituição tributária nas operações interestaduais, tá? Ao fim e ao cabo, é do Estado destinatário. Então, hoje, para que haja, antes disso, né, a cobrança de ACT nas operações interestaduais, há necessidade do quê? Ou de convênio ou de protocolo. Se não tem protocolo, não tem convênio, não pode cobrar. E aí nós vamos ter situações como essa, o Rio de Janeiro dizendo em soluções de consulta que sim, tá? E aí o Estado aqui, né, no caso destinatário, dizendo que não. Mas isso não acontece só entre São Paulo e o Rio de Janeiro, não. Acontece entre todos os estados. Eu tenho colecionado aqui uma outra substituição tributária, uma outra resposta à consulta aqui de São Paulo, que não seria bem em operações triangulares, mas em operações São Paulo e Rio de Janeiro, que São Paulo quer cobrar, tá? E é numa operação sem ter um terceiro estado, só entre dois estados, que o Rio de Janeiro quer cobrar ST lá e São Paulo diz que não aqui. E o inverso também existe, tá? Na gênese disso também, só para concluir, nós temos o quê? Quando a gente vem lá com essa massificação da substituição tributária, lá na frente a gente tem a criação do combatido artigo 426A, que está na gênese de tudo isso daqui também. Então, assim, para ser bem objetivo agora e fechar essa minha fala inicial, tá?
na ausência de termos uma lei nacional, um portal, até um portal de transparência da substituição tributária, isso foi cogitado quando se discutia ali convênios anteriores, o convênio 52, por exemplo, que grande parte dele foi afastado, né, a sua eficácia por conta de decisão da ministra Carmen Lúcia em sede liminar. Naquele momento ali se discutia, inclusive, se criar um portal nacional para a substituição tributária. Até hoje eu não vi efetivamente esse portal nacional, mas não vi muito mais que isso, tá? É uma ausência efetiva de uma legislação, né, efetiva que embase aí, né, a substituição tributária, tá? Na ausência dela, o que nós temos é os convênios. Eu citei aí o convênio 142, mas em um determinado momento a gente vai falar do convênio 67 de 2019, tá? Que impactou muito Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, na criação, né, André, que vocês criaram, vocês, digo Minas, tá? O regime, optativo, né, de substituição tributária, né? E agora tinha decreto, agora com base em lei, e tudo vindo lá de um decreto de um convênio do ano passado. Mas aí é uma outra matéria para um outro assunto que eu acho que a gente vai tocar aí mais para frente. Por hora, seria isso, Adolfo, que eu teria a registrar aqui. Maravilha. Eu estou ficando sozinho aqui na opinião, porque eu acho que não tem ST, já que a ST visa antecipar a tributação ao consumidor final no estado de destino. Se já se sabe que não há operação consumidor final no estado de destino, com meios de provas, não iria ST. André e Cristine, vocês são uma esperança de eu não ficar sozinho nessa posição. Fica tranquilo, estou chegando. Vamos lá, André. Bom, acho que já boa tarde, né? Achei que já boa noite aqui, já em Vitória já escureceu. Um prazer estar aqui com vocês. Fiquei preocupada com a apresentação do Marcelo, né? Porque ele me dá aí a necessidade de ser engraçada, né, Marcelo? Então, assim, eu tenho uma coisa engraçada para contar, e juro que eu não achei agora. O Barroso, no recurso extraordinário da ST, fala que direito tributário é como se fosse um culto esotérico para iniciados, né? Não sei se vocês lembram dessa passagem do Barroso, e aí ele fala que, no entanto, a pergunta pode ser simples, né? Que a complexidade estaria na solução. E aí eu queria que o Barroso ouvisse a pergunta do Adolfo, né? Porque, primeiro, né, é culto esotérico para iniciados. Então, o Oswaldo, coitado, está fora, porque de iniciado não tem nada, né, Oswaldo? Tá aí enxuto, tá bonito, né? Mas, assim, iniciado. Me vem também uma nova geração. Então, só a apresentação da nova geração foi só para o André Mendes. Então, nova geração fica só para ele, né? A resto aqui, Oswaldo, estamos todo mundo junto. Você viu a fala do Marcelo, né? E a pergunta, né, que ele fala da simplicidade da pergunta. Então, com isso, Marcelo, falar do prazer e da enorme alegria que foi receber o convite da PET, eu sigo a PET, né, tenho aí uma enorme admiração de muitos, muitos anos, e apesar da gente não ter uma proximidade pessoal, como eu falei com você, a gente tem amigos em comuns, então, assim, eu já gostava de você sem te conhecer, né, por conta desses amigos, dos meus amigos, são meus amigos também, né, fazendo aí analogia. Adolfo, eu vou tentar muito te ajudar, porque eu estou com você, mas, assim, me faltam ainda algumas considerações que são importantes, né? Quem é ser nessa história? Porque, veja, essa questão da física e da jurídica, o que é uma operação física e jurídica, para mim, tudo jurídica, tanto é que eu tenho CFOPs distintos para isso, né? A saída física é importante quando ela é juridicizada. Então, a data dela vem ali na nota fiscal, e aí, por certo, que aquela saída física, até por imposição legal, é importante. Mas mais importante
do que a saída física é o documento fiscal que se refere à saída física. Então, é por isso aí que eu afirmo que o que me importa são as operações jurídicas. E veja que com CFOPs distintos, se a gente tira do triângulo, porque imagina, ICMS já é difícil na linha reta. Na hora que coloca no triângulo, aí ferrou. Né? Então, assim, vamos desfazer o triângulo e pensar em A, B e C. Né? É uma remessa de uma mercadoria que eu vou pular B, né? Mas eu vou pular B simbolicamente, né? Porque eu tenho duas vendas jurídicas. Né? Eu acho que aqui ninguém tem dúvida sobre isso. Né? Eu tenho uma venda de A para B e tenho uma venda de B para C. Ok. Né? Eu acho que não há dúvida sobre... E eu tenho 2 documentos fiscais, 2 notas fiscais com CFOPs distintos. Aliás, eu tenho 3, porque depois eu tenho uma da remessa de A para C, né? Mas digo com destaque de ICMS. Aí, Adolfo, me vem. Se a substituição requer uma operação a ser substituída, quem é C? Se C é um distribuidor, se C é um varejista ou se C está comprando para uso e consumo, né? Ou mesmo para uma operação ativo fixo, ou se C é um consumidor final. Porque se C é consumidor final, não há que se falar em ST, e se for para uso e consumo, muito menos. E vou além, Adolfo, nem para varejista, porque se C é um varejista, ele é o contribuinte, então eu não posso recolher para o estado de destino uma operação e chamar esse C de substituído, não sei se estou me fazendo clara, mas eu não posso chamar C de substituído se eu não tenho operação a ser substituída. Né? Por quê? Porque a operação dele é própria, eu não posso chamar ele de substituto, né? E aí também não posso chamá-lo de substituído. Não sei se me coloco clara, assim. Por quê? Porque eu preciso saber quem é C, entende? A princípio, quando você colocou essa questão para a gente no grupo, né, e quando você apresentou a questão, eu me perguntei, eu falei, bom, não tem ST para B. Não há que se falar em ST, a partir de B. Agora, quando você repete a questão, eu fiquei com essa curiosidade, Adolfo. Então, não sei se você pode esclarecer, porque vai depender desse C. Porque, veja, eu vou repetir. Eu tenho 2 operações, né, passíveis de incidência de ICMS, de A para B e de B para C. Beleza. Onde que poderia ter a substituição? Poderia ter a substituição lá em A, né, em que A iria recolher. Só que essa primeira operação, ela é interestadual. É esse o dado que a gente traz. Interestadual, com remessa venda à ordem, remessa simbólica, mas interestadual, tá? Então, ocorreu uma operação interestadual. E aí, eu já sei, é curioso isso, né? Porque, assim, eu já sei dessa venda de B para C, ela não me é desconhecida, né? E aí, essa venda de B para C, e eu já sei quem é C na hora que eu emito o primeiro documento fiscal. Então, essa venda de B para C, ela é passível de substituição? Porque se ela não for passível de substituição, não há o que se falar em ST, Adolfo. Aí esclarece para a gente. No caso concreto que me chegou a mim, para fazer essa pesquisa, achar essas soluções de consulta e trazer como tema de debate, no caso concreto, C, mineiro, é um varejista, né? Mas o grande ponto não é nem... Bom, é C. Agora, o problema maior era de A para B, onde o Estado do Rio exigia ST, porque falava que, pelas normas em vigor, haveria antecipação do imposto para ele, Rio de Janeiro. Só que, na minha visão, pelo fato de eu já saber desde logo que não há uma operação a um consumidor final fluminense, isso já desnatura a ST. A despeito de não haver uma norma
isentando? Porque eu já sei onde está o meu cliente, na verdade, o destinatário final, que é em Minas Gerais, o varejista de Minas Gerais. Eu não tenho uma operação, uma cadeia de ST a se finalizar no Rio de Janeiro. Eu já sei disso pelas notas fiscais e já sei disso pelo CTE. O embarque da mercadoria já sai direto para Minas Gerais. Perfeito. Então, nessas condições, me parece que não há qualquer tipo de relação jurídica tributária em relação ao CMST com Rio de Janeiro. No máximo, haveria de B para C, porque se Minas tiver um regime de antecipação de imposto da entrada, o ST, o que valha, aí sim tem lá, para Minas Gerais. Mas para o Rio, na minha visão, jamais. Perfeito, Adolfo, perfeito. É isso, assim, né? Eu não tenho consumo, né? Porque aí eu poderia até pensar de uma ST, de um DIFAL lá na frente, alguma coisa assim, né? Mas, primeira coisa, se a substituição tributária ela prevê o último elo da cadeia, e esse é o elo a ser substituído, né? B não é o substituído da história, né? Ele pode ser chamado como substituído juridicamente, mas o valor da operação é o valor da operação última para o consumidor. Ou seja, se eu sei que essa operação interestadual é entre um distribuidor e um varejista, eu ainda não estou no último elo, né? E aí, para já ir para o final, que eu devo ter me alongado horrores, não há ST, e mais ainda, né, Adolfo, essa questão da antecipação na entrada, que nosso estado aqui do Espírito Santo também vai fazer a mesma coisa, isso me tira do sério, sabe? Está lá no convênio 42, né? Então, cara, mas olha, a antecipação de um varejista, em que ele vai antecipar ele mesmo, uma antecipação em que a operação a ser substituída é dele. Então, ele vira substituto e substituído, sabe? Eu tenho um processo desse aqui, e fui no TJ para falar, não tinha lido ainda, né, com atenção essa parte do voto do Barroso, porque assim, eu não soube colocar de forma simples, né? E o meu TJ do Espírito Santo, né, que aí a dificuldade da complexidade desse CMS, né, alá Brasil, e a complexidade da ST, e aí eu acho que eu estava falando uma outra língua, infelizmente eu não consegui nem colocar essa questão, mas é verdade, antecipação, se a gente está falando da antecipação da substituição, menos ainda, né, Adolfo? Porque eu não tenho substituído, né? É isso. Com a complexidade que o tema requer, é isso. ST devia ter um apelido, complexidade, né? É verdade. É o mais complexo do mundo. André, todo mundo esperando a sua opinião. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer ao nosso presidente, Marcelo Magalhães Peixoto, ao nosso coordenador, Adolfo Bergamini, aos meus caros amigos, colegas, Maria do Rosário Esteves, Vanessa Domene, Oswaldo Santos de Carvalho e Cristine Mendonça. É, para mim, uma elevada satisfação estar aqui hoje. Eu vou me permitir fazer uma breve digressão de 4 minutos, observando a determinação do nosso coordenador, que nos guia com mão segura, para relembrar do que estamos falando, ao fim e ao cabo, quando tratamos de substituição tributária. Porque a dificuldade em se identificar o valor do tributo devido, ela é atávica à tributação. Há 4.000 anos, no Egito, criou-se um mecanismo que se chamou de nilômetro, que tinha a função de medir o nível do rio Nilo. Quando o nilômetro media níveis mais altos, a tributação incidente sobre a safra agrícola era agravada, porque, em tese, mais água significava solos mais férteis e, portanto, maior colheita, logo capacidade contributiva. No século XIV, já no Império dos Grão-Mogóis, que ocuparam o que hoje é a Índia, havia
a tributação presumida da safra por meio da mensuração da extensão territorial de cada propriedade agrícola. E como se media a propriedade agrícola? Não havia o metro. Usava-se uma corda que era feita de cânhamo. Quanto mais medidas de corda, maior seria a propriedade. Só que o cânhamo, ele tem um problema. Quando o cânhamo está molhado, ele encolhe. E quando o cânhamo está seco, ele estica. Então, alguns contribuintes eram fiscalizados com cordas de cânhamo que haviam dormido ao relento e, portanto, estavam carregadas de orvalho e logo haviam sido encurtadas e, por isso, pagavam mais do que aqueles que sofriam a tributação presumida com as cordas secas, portanto, no tamanho natural. Esse brevíssimo retrospecto é para dizer que a tributação por ficções ou presunções, ela é necessária, sempre o foi. No Brasil, ela é inerente ao ICM. O primeiro caso que chegou ao Supremo Tribunal Federal, ainda na década de 1960, sobre tributação presumida, foi de um revendedor de fumo em rolo do município de Caicó, no Rio Grande do Norte, que, resignado contra a fixação de um preço de pauta de 6 cruzeiros do seu fumo em rolo, foi até o Supremo Tribunal Federal para provar que ele vendia, na verdade, por 2 cruzeiros e 60 centavos e não por 6, então a pauta era ilegítima. Só que tributar por presunção é mais fácil. Além de ser mais fácil, é mais cômodo do ponto de vista arrecadatório. No Brasil, durante muitas décadas, setores da sociedade pediam a tributação por presunção, que acabou sendo convolada também, derivando para a tributação antecipada por meio da substituição tributária. Isso porque ela tem um lado benéfico, que é o de igualar a concorrência, na medida em que reduz-se a possibilidade de sonegação. E é fato que o ICM, em nível estadual, sempre foi um grande desafio. Quando a Fundação Getúlio Vargas, em 1965, elaborou a reforma tributária a pedido do governo federal, foi contratado um parecer de um professor norte-americano de Yale, especialista em IVA, e no parecer está escrito textualmente que o ICM não deveria ser adotado pelas administrações tributárias estaduais, pois as administrações, à época, não eram dotadas de tecnologia suficiente para manejar um imposto sobre vendas nacional, porém arrecadado em cada unidade federal. Isso em 65. Não deram ouvidos ao professor de Yale, implantou-se o ICM e, a partir de então, o ICM passa a ser regido por presunções, por antecipações, muitas vezes, reitero, a pedido dos contribuintes para reduzir a sonegação. Só que de 1965, quando esse parecer e a reforma tributária, uma série de controles que as administrações tributárias estaduais podem e devem, até pelo primado constitucional da eficiência, utilizar com vistas a reduzir ao máximo o número de itens sujeitos à substituição tributária. Isso porque a substituição tributária, em verdade, padece de um duplo problema. O primeiro é a descapitalização de toda a cadeia produtiva, em especial do que paga primeiro, antecipando valores ao erário. E o segundo é a retirada do substituído da cadeia débito-crédito, gerando cumulatividade residual. Imaginem as senhoras e os senhores que um substituído tributário que arca jurídica e economicamente com o ônus do ICMS
tenha bens do ativo imobilizado utilizados em seu negócio. Mas, como 100% das suas operações são sujeitas a ST, que é paga pelo seu substituto, ele não consegue utilizar os créditos de ICMS ativo imobilizado aos quais faz jus. Logo, a meu ver, e já encaminhando para a conclusão e endereçando a questão posta pelo Adolfo, a substituição tributária surge como uma necessidade atávica ao direito tributário, surge em decorrência de um imposto de uma complexidade ímpar. O Brasil foi o primeiro país do mundo a adotar um IVA subnacional, e um IVA subnacional com 26 unidades federadas estaduais, mais o Distrito Federal, é extremamente complexo. Logo, isso significa, na minha avaliação, que é preciso repensar a substituição tributária hoje, em 2020. Porque o IVA é conhecido como um imposto de pagamento fracionado. É assim que os franceses o denominam desde 1954. Nós o transformamos num imposto de pagamento antecipado. Paga sem ter capacidade contributiva. Porque paga-se antes de receber o valor que será pago em operações futuras que, presume-se, ocorrerão. Portanto, é a verdadeira tributação sem fato gerador efetivo. Tributa-se presumindo-se que algo ocorrerá, descapitalizando o industrial, retirando o substituído da cadeia débito-crédito. Portanto, hoje, com os controles eletrônicos que o Dr. Oswaldo Santos de Carvalho implementou na fiscalização tributária, tornando-a eficiente a mais não poder, não precisava existir em minha avaliação. Porém, fato é que existe. E existe por quê? Exatamente porque, muitas vezes, o Estado precisa arrecadar mais do que a lei stricto sensu permitiria. Minas Gerais não paga os salários dos funcionários públicos estaduais em dia há mais de 2 anos. Há outros estados que padecem do mesmo mal, como Rio Grande do Sul. Então, por que não usar a substituição tributária sem precisar? Porque antecipa-se o caixa, a sua função primeva, que seria de simplificar a arrecadação, deixa de ter relevância no mundo digital, mas a sua função de antecipar caixa passa a ser verdadeiramente relevante no mundo em crise, em estados federados em crise. E por que não cobrar a substituição tributária em 100% das operações, onde o produto transitar, ainda que simbolicamente, pela unidade federada, para sujeitar o contribuinte a um posterior pedido de restituição, que muitas vezes é respondido com prazo de largada. Apenas para trazer um dado de relevo, as restituições do IVA são processadas em média na Europa em 15 dias, quando é posto em dinheiro na conta do contribuinte. O que nós temos visto aqui são substituídos tributários que ajuizaram ações, ganharam na justiça o direito de receber de volta o imposto que suportaram indevidamente, não conseguirem realizar seus créditos, porque não conseguem recebê-los de volta por serem mera moeda escritural. Respondendo ao Adolfo, após esse meu prolegômeno, que foi também um protesto contra o uso excessivo e, a meu ver, desnecessário a essa altura das inovações tecnológicas da substituição tributária. Se eu tenho uma operação triangular, onde eu tenho um estado A, um estado B e um estado C. Num sistema normal de débito e crédito, haveria incidência do ICMS na venda de A para B, depois incidência de ICMS na venda de B para C, sendo que B se creditaria do imposto que foi pago
por A. Esse seria o esquema normal, ainda que a remessa ocorresse diretamente de A para C. Porque, juridicamente, é essa a circulação que importa. Houve uma venda do estado A para o estado B e do estado B para o estado C. Portanto, haveria uma dupla incidência do imposto, com B creditando o que A pagou. Pois bem, pressupondo a existência de substituição tributária, pelo menos na minha avaliação, o que deveria ocorrer em tese é a nota fiscal de A para B vai conter o ICMS próprio e o ICMS-ST de B para C, e a nota fiscal de remessa de A para C, que é uma remessa física, não vai conter nenhum destaque de imposto. Agora, se isso vai gerar necessidade de um pedido de restituição de B no Estado, se isso vai gerar, enfim, complexidades para o contribuinte, parece-me que passa a ser um argumento que, de algum modo, está alinhavado com a primeira parte da minha fala, que é o argumento que vai dizer que está se exigindo ICMS-ST onde não se deveria, ou de forma indevida, sem observar prazos regimentais de restituição, com manipulação muitas vezes inadequada da MVA e uma série de outras questões que acabam maculando um instituto que, reitero, é prático, eficiente, cômodo, combate a sonegação, mas, a partir do momento em que passa a ser usado como instrumento de arrecadação, como os imperadores grão-mogóis o faziam ao determinar que a fiscalização usasse a corda de cânhamo sempre molhada para que as propriedades tivessem uma medida maior, sempre maior, e pagassem mais tributos, eu me lembro, né, diante de todo esse cenário, da frase que um poeta da época dizia, do século XIV. Ele dizia o seguinte, sobre essa medição das propriedades, abre aspas: aos olhos cheios de cautela do homem enganado, a cobra de duas cabeças é melhor que a corda de medição, fecha aspas. O que eu vejo hoje, portanto, é a transformação de um instituto que nasce com bons propósitos em um instituto que visa a arrecadar, descapitalizando o contribuinte, em descompasso com a própria ideia da tributação plurifásica não cumulativa sobre o valor acrescido, que é o que está na Constituição. Então, essas seriam as minhas impressões sobre o tema. Maravilha, André. Obrigado pela sua exposição. Acho que já estão bem definidas as posições aqui. E o pessoal no YouTube está comentando bastante. Então, temos posições para os dois lados também no YouTube. O tema é complexo e certamente muito polêmico. Eu queria passar para o próximo tema de debate, que é o seguinte. Bem, sabemos que em 2016 o Supremo decidiu que a base de cálculo do ST não é definitiva, conforme bem colocou o Oswaldo. A partir dessa novela oposição, começaram a surgir aqui e ali algumas discussões a respeito da legitimidade da cobrança do ICMS-ST, que eventualmente não foi pago pelo contribuinte. Então, seja por auto-infração, seja em execução fiscal, o contribuinte diz o seguinte: o que está sendo cobrado de mim a título de ICMS-ST é indevido, porque eu comprovo que a minha operação foi por valor menor do que a base ST. Nós temos já decisões do STJ a esse respeito, temos dois acordos do TJSP a esse respeito, temos duas decisões do TJ do Espírito Santo a esse respeito, temos uma decisão do Rio de Janeiro a respeito, bem como do Mato Grosso.
E também o TIT decidiu a respeito da impossibilidade de se cobrar ICMS-T se comprovado que a operação final foi por valor menor do que aquele tomado como base de cálculo do imposto. Eu queria saber a opinião de vocês. Será que a cobrança realizada pelo fisco, pela falta de pagamento do ICMS-T, é deslegitimada caso se comprove que a operação do contribuinte substituído final, varejista, foi por valor menor do que a base ST? O que vocês acham? Maria, estamos contigo. Então, novamente, trazendo aqui a questão dessas repercussões do entendimento do STF após o recurso extraordinário, aquele julgamento, o recurso extraordinário e as ações diretas de inconstitucionalidade, né, no qual decidiu-se que é constitucional a restituição, né, do valor que foi quando houve a cobrança, o fato gerador, na verdade, a base de cálculo do fato gerador presumido do ICMS-ST em relação ao preço efetivo da venda, né? Então, eu vejo que aí, na questão da restituição e inclusive, da exigência do complemento desse ICMS-ST, quando ocorre o contrário, né? A base de cálculo presumida por valor, então, portanto, inferior ao preço efetivo da venda. Então, temos duas análises a serem feitas, uma no ordenamento de cada estado, porque o ICMS, né, tem um caráter nacional, mas é um imposto de autonomia dos estados. Então, qual a fundamentação, né, dentro de cada estado? Então, em cada estado, então, no âmbito de cada estado. E o outro é o fundamento de validade na Constituição Federal atual, né, se há algum óbice para a exigência desse complemento. Aqui, então, trazendo aqui a nossa questão do Estado de São Paulo, né, analisando a legislação do Estado de São Paulo, e a questão do fato gerador e a base de cálculo presumida, né, se seria provisória ou definitiva. Então, a questão que entendeu-se, né, que foi o objeto de análise do recurso extraordinário, que decidiu-se que, cabendo a restituição, né, sendo autorizada a restituição constitucional, essa restituição, então, que há um fato gerador provisório, né? Por isso, então, haveria o direito à restituição ou o ressarcimento. Diversamente do que havia já sido decidido anteriormente com relação àquele julgamento antigo da ADI 18551. Então, colocando, né, esses dois fundamentos de validade, né, na lei do Estado e na Constituição Federal, eu vejo aí as duas correntes, né, ainda sem um posicionamento meu específico pessoal, mas as duas correntes que eu vejo, né, da possibilidade de exigir o complemento. Então, se foi autorizado, né, dentro de uma primeira linha, de uma primeira corrente, que é a questão do fato gerador, ainda provisório, com a base de cálculo provisória. Então, sendo autorizado o ressarcimento pelo julgamento nesse recente recurso, quer dizer, recente, mas não tão recente, né, do recurso extraordinário, então, em contrapartida, também estaria sendo autorizado pelo STF a exigência do complemento, né? Então, teríamos as duas possibilidades de ambos os lados, né? Sendo a base de cálculo superior ou inferior, né? Mas, entendendo, né, como fato gerador provisório e não definitivo, né, com a base de cálculo provisória. E a segunda corrente, então, entendendo que não há um argumento para se exigir esse complemento, porque essa questão do complemento ela não foi analisada diretamente, né, pelo STF ainda, né, não foi objeto ainda de análise, porque o assunto não foi discutido naquele recurso extraordinário e nas
ações diretas de inconstitucionalidade, a 277 do Estado de São Paulo, né? 2.777. Então, o assunto, uma vez que ainda não foi discutido, então ainda seria objeto de análise e de decisão pelo STF, né? Mas, trazendo aqui a questão da legislação, então, do Estado de São Paulo, né, a Constituição, nós sabemos que a Constituição, dentro do que tudo que já foi falado hoje, né, nesse aqui webinar pelos colegas, toda a complexidade do ICMS-ST, porém, a constitucionalidade, foi reconhecida a constitucionalidade dessa possibilidade, né, de criação. Então, a lei atribuía ao sujeito passivo a obrigação na condição de responsável, então, pelo pagamento do tributo, que é o nosso ICMS-ST. Então, não há um questionamento sobre a constitucionalidade disso, né? Desde que, claro, assegurada a imediata e preferencial restituição dessa quantia paga, caso não ocorrido o fato gerador presumido, né? Então, aí, específico da não ocorrência do fato gerador presumido, o que foi já, né, decidido pelo STF, que mesmo sendo, então, aí foi o objeto aí do tema, né, do recurso extraordinário, mesmo sendo, ocorrendo o fato por um valor abaixo, né, quer dizer, uma base de cálculo uma diferença da base de cálculo, então seria possível essa exigência, essa restituição, essa exigência por parte do contribuinte, né? Que aí seria a restituição. Nessa mesma linha, né? Então, nessa decisão, então, nós teríamos 2 pesos e 2 medidas, ou apenas um peso e uma medida, que aí seria o fato gerador, né? Sendo provisório e podendo ser tanto restituído quanto exigido o complemento, né? Então, assim, existe essa argumentação, não que eu compartilhe dessa fundamentação, né? Indo à lei do Estado, então, aqui no caso do Estado de São Paulo, aí eu vou à lei 6374, o artigo 66B, que seria o fundamento de validade tanto para a restituição, né, que foi objeto da ação direta de inconstitucionalidade, né, assegurada a restituição do imposto pago antecipadamente em substituição tributária, caso se comprove que na operação final, mercadoria ou serviço, então ficou configurada, então, aquele valor inferior, né, o efetivo, a base de cálculo efetiva foi inferior à presumida. Então, eu encontro esse fundamento de validade para a restituição, mas não para o complemento. Embora a ação direta de inconstitucionalidade de 2.757, ela tenha sido anterior, né, essa análise foi anterior à modificação da lei, que tivemos aí o parágrafo 3º desse artigo 66B, que aí a questão que foi introduzida, né, quando houve a autorização, então, da base de cálculo, né, aí analisando-se essa questão, aplica-se apenas a hipótese da base de cálculo do imposto devido por substituição, nos termos do artigo 28. E aí, indo ao artigo 28 da Lei 6374, o que nós encontramos? A exigência, então, da base de cálculo será o preço final ao consumidor, autorizado ou fixado pela autoridade competente. Então, não bastaria apenas quando a autoridade competente faz toda a pesquisa da análise de valores, né, dos preços, mas sim também quando ela autoriza, quando há, então, essa base de cálculo sugerida pelas entidades, né? Que é o que acontece no Estado de São Paulo. As entidades dos setores sugerem e levam essa base, né, essa base de cálculo presumida para a Secretaria da Fazenda. Então, aí, no caso, quando a Secretaria da Fazenda autoriza, que seria o caso, ou fixa, então haveria a possibilidade de restituição do valor pago, né, a maior.
Mas eu não encontro na lei o fundamento de validade para a exigência do complemento. Então, temos, né, esse artigo 66b, que trata da restituição, e o artigo 66c, que trata da questão também a chamada responsabilidade supletiva do contribuinte, né, no caso da sujeição passiva por substituição. Então, já passando, né, da legislação do Estado, que eu não encontro esse fundamento de validade na lei, mas existe um artigo 265 no RICMES, então, no regulamento do Estado de São Paulo, regulamento do ICMS, né, atual, tratando do complemento, a exigência, então, o complemento do imposto retido antecipadamente deverá ser pago pelo contribuinte substituto. Então, aí há essa possibilidade, né, da exigência do complemento, porém, no regulamento, né? Então, o valor quando, né, o valor da operação ou da prestação com a mercadoria ou serviço for maior que a base de cálculo da retenção. Voltando à questão da hipótese ter sido fixada aí nos termos do artigo 40A do regulamento, que corresponde ao 28 da lei, que eu acabei de mencionar, aí quando há autorização ou a fixação pela Cefaz, né? Então, aí temos o fundamento de validade, quer dizer, dentro dessa análise da legislação, o fundamento de validade não encontro na lei, apenas no regulamento, e seria o regulamento ilegal, né? Estaria aí indo além da lei, então eu não encontro essa possibilidade de exigência do complemento, embora aí indo, né, como eu falei no início, a questão e na Constituição Federal, né? Nós encontramos, já está chegando... Posso pedir para concluir pelo tempo? Finalizando. A Constituição Federal, eu acho que ainda demanda essa análise do Poder Judiciário, né? A última palavra, então, como o doutor Adolfo mencionou, temos decisões do STJ, mas ainda demanda um pronunciamento do STF a respeito da matéria. Então, é nessa linha que eu penso aí. E ainda discutir o assunto. Obrigada. Vanessa, essa hipótese, substituto tributário tem que pagar ST, não paga, vem o fisco... Vamos lá, vou tentar... Maravilha, vou tentar ser bem objetiva aí, rápida, só para complementar um pouquinho o que a Rosário falou, tá? Bom, vamos lá. Primeiro, bem rapidamente, a parte da restituição, né? Nós tivemos 2 ADINs de 2 estados que tinham leis que permitiam a restituição, que eram São Paulo e Pernambuco. Essas decisões, lá em 2016, essas ações, elas foram julgadas improcedentes e, portanto, essas leis foram declaradas constitucionais. Tivemos aí o recurso extraordinário com repercussão geral, né, que é oriundo de um mandado de segurança preventivo, aí contra uma lei de Pernambuco, que ao contrário de São Paulo e Minas Gerais, desculpa, que ao contrário de São Paulo e Pernambuco, não tinham essa previsão legal de restituição, que também foi no mesmo sentido de dizer que os contribuintes tinham direito a essa restituição quando a base de cálculo for inferior, a base de cálculo real for inferior àquela presumida. E aí, nesta ação desse mandado de segurança, nessa repercussão geral, foi dada a modulação dos efeitos para valer a partir do momento da publicação, ou então para aquelas pessoas, com exceção daquelas pessoas que já tinham a ação judicial. Com base nisso, nessa decisão, para mim está muito claro que só ficou decidido a restituição. Em nenhum momento a gente pode aplicar isso ou aumentar a interpretação dessa decisão do STF para os casos de complemento.
A administração tributária se utiliza de um parecer da Procuradoria-Geral do Estado para dar uma interpretação, né, para essa decisão, no que tange a restituição, e aí no que tange a restituição tem os comunicados CAT 6 e 14 de 2018, num primeiro momento limitando as hipóteses de ressarcimento, né, só para aqueles casos em que já tinha pauta fiscal, que a gente sabe que hoje em dia não se aplica mais para quase ninguém, mas depois, nesse comunicado 14, tem um complemento desse parecer da Procuradoria que corrige, né, essa interpretação para dizer que a restituição poderia ser para todos, porém ela estabelece aí um limite com relação à data, que seria apenas a partir, acho que 19 de outubro de 2016, que é a data em que você teve a publicidade dessas decisões. Então, no que tange a restituição, para mim, a administração tributária já deu uma interpretação a mais do que o STF quis dizer, porque ela não poderia ter delimitado essa data de 2016, porque a modulação dos efeitos foi na ação em que se discutia a lei de Minas Gerais, que não havia previsão legal de restituição. No caso de São Paulo e de Pernambuco, a lei foi declarada constitucional, então ela sempre pôde ocorrer. Então não há que se falar aqui em delimitar o prazo como o Estado de São Paulo tem feito. E tudo isso para fazer o link, Adolfo, com o complemento, né? Então, assim, nessa ânsia também aí de estender a interpretação da decisão do STF, eu entendo que a administração também está dando uma extensão para fazer um paralelo com a restituição. Então, se pode na restituição, também pode no complemento. Eu tenho a posição de que não pode o complemento, a não ser que tivesse uma disposição legal, né? Tivesse uma lei, não um regulamento que tratasse disso. Você quer? Tá? Na sua opinião, eu posso usar o que o Supremo falou para restituir como fundamento para cancelar uma atuação de não pagamento de inadimplência da ST? Eu acho que você pode fazer uma analogia. Oi? Eu sou fabricante, não paguei ST. Uhum. Sou fazer uma fração, mas eu demonstro que a operação final é por valor menor do que a base ST. Eu posso pegar o argumento do Supremo sobre restituição para falar que esta cobrança é indevida, porque eu já demonstro que se eu pagar posso restituir, porque não tenho que cobrar na frente? Eu acho que sim, eu acho que você pode sim, né? Na verdade, o que eu temo, só que eu estou querendo também aqui chamar a atenção, é que assim, isso é uma interpretação, né? Mas o que eu acho que a administração pública tem que fazer, é um dever da administração pública, é aplicar exatamente o que são decididos em ADIM e em repercussão geral. E aí o que eu temo, Adolfo, é essa extensão que a administração dá. Mas, obviamente, como uma justificativa, como um fundamento, como um argumento, deve-se sim utilizar. Eu fui bem rápida aqui, porque eu estou preocupada com o horário, então desculpa se eu corri muito com a resposta, tá? Oswaldo, substituto tributário tem que pagar ST, não pagou. É chamado para pagar isso via auto de infração ou execução fiscal. Mas ele sabe que o substituído, o varejista, vendeu por valor menor. Isso tira a legitimidade da cobrança, na sua opinião? Direto, Adolfo. Né? Lembrei do André, né? O André foi buscar, né, as reminiscências históricas, né? Mas eu vou vir bem mais para perto, viu, André? Eu vou no iluminismo francês e lembrar de Blaise Pascal, né? Para dizer, ele disse, né? E escreveu, né? Eu disse muito, como que é? Eu escrevi muito porque não tive tempo de escrever pouco, disse muito porque não tive tempo de dizer pouco, né? Eu vou tentar inverter a máxima de Blaise Pascal, né? Para resumir e tentar ser direto como a Vanessa foi. Então, direto, Adolfo. O que o Supremo decidiu foi que a base de cálculo não é definitiva, ponto. Tanto é que lá nos embargos de declaração, tá, ele disse, tanto é que demorou bastante, né, primeiro para publicar o acórdão e depois o embargo de declaração 2 anos depois. Tá? E ele disse bem claramente, né, no acórdão lá dos embargos de declaração, que o que foi decidido foi a questão da restituição, e quando ele falou de complemento, falou, olha, isso daqui não foi pré-questionado, não foi ajuizado, tá? Tá certo que em sede de Opter Dictum, durante as discussões, o próprio Barroso, que foi citado aqui pela Cristine, né? Ele diz o seguinte, olha, pau que dá em Chico, dá em Francisco, tal, então, olha, há se falar sim em complemento, mas o Supremo não decidiu isso.
Ele decidiu no tema 201 que sobre o ressarcimento. Dito isso, Adolfo, utilizar o argumento sempre é possível, tá? E sempre, né, sempre é possível, né? Vamos colocar assim. Mas não foi isso que o Supremo decidiu. E aí, retomando o eixo da questão do complemento, e não em complemento ao que a Vanessa disse, né, porque ela não tem mais o que complementar o que ela disse, Vanessa, superando tudo que você falou, né, que já, e também Rosário, tá? Quando a gente vai falar em complemento, lá no 157, o Adolfo escreveu isso na obra dele, tá? Não se fala em complemento, fala-se em ressarcimento, né? Você vai na Lei 87, 96, a nova estruturante do ICMS, não fala, tá? Em complemento, você podia vá para essa argumentação, tá? Mas o que eu queria me centrar aqui na legislação de São Paulo, como foi colocado pela Rosário e pela Vanessa, tá? Como a Rosário já, né, destrinchou isso, dizendo que a cobrança do complemento aqui se dá, né? Ela é trabalhada operacionalmente ali na portaria CAT 42, mas com base no artigo 265. E aí, né, Vanessa, e Rosário também, né, que já falaram até aqui, tá? A cobrança do complemento é com base no 66B ou no 66C, tá? Eu vou para o mesmo parecer lá da PGE, que eu quero dizer o seguinte, né, e todos nós sabemos disso, houve a arguição de inconstitucionalidade aqui pela segunda Câmara de Direito Público, né, do Tribunal de Justiça, foi suscitado a inconstitucionalidade desse dispositivo enquanto perdurava lá o comunicado CAT 6, uma empresa foi até ao judiciário, tá? Houve a suscitação, né, da inconstitucionalidade, né? E aí, durante o processo, a Procuradoria-Geral do Estado colocou três questões para ver se o órgão especial decidia também, além da discussão se cabia ou não a restituição ampla ou só aquela que a Rosário disse, tá? A fixada por autoridade competente. Ora, se fosse fixada por autoridade competente, não haveria restituição em São Paulo, que não tem mais ST fixado por autoridade competente. Foi isso que mudou a legislação lá atrás. Tá? Então, o comunicado, o entendimento vazado lá no comunicado 6, tá? A decisão do Supremo aqui seria inócua aqui em São Paulo. Tá? Isso foi suscitado, e aí vamos direto. O que o órgão especial aqui do Tribunal de Justiça fez? Ele decidiu apenas, tá? E tão somente aquilo que foi suscitado pela segunda Câmara de Direito Público, tá? Dizendo que, olha, a decisão lá do Supremo não colocou limite, tá? Então, olha, tem que ser ressarcido em todas as hipóteses. Ora, isso daí já tinha dado perda de objeto, que já tinha saído o comunicado 14. Mas a PGE colocou lá, olha, tem que ter procedimento, né? Se a gente olhar lá a suscitação da inconstitucionalidade, tem que ter procedimento específico. A questão da condição do artigo 166, que seria uma outra, né? uma outra discussão aqui, e colocou a questão do complemento também. Só que o órgão especial do Tribunal de Justiça não entrou nessa. Disse o seguinte, olha, o que foi suscitado, eu respondi e devolvi lá para a segunda Câmara de Direito Público, tá? E devolvido foi, né? O que eu estou querendo agora, fechando com isso, tá? Esse assunto, ele vai ser judicializado, já foi judicializado, e esse assunto vai demorar, não sei quanto, mas vai até o Supremo. Não tenho dúvida disso, tá? Não tenho dúvida disso. Agora, com respeito à cobrança do complemento aqui em São Paulo, me parece que falta, sim, né, padece, carece, tá, de fundamento de validade a portaria CAT 42 e o artigo 265 do RICNS, tá? A olhar, inclusive, para o próprio parecer 23 da Procuradoria-Geral do Estado, que coloca como fundamento o artigo 66C, e como bem disse a Rosário, o 66C, tá, não trata disso, ele trata de responsabilidade do substituído. Tá? Não tem nada de complemento. Veja, os outros estados, viu, Adolfo, para procurar ser conclusivo aqui, dado o tempo que já vai longo, tá? Nós tivemos a edição de um convênio 67/2019. Ele foi um convênio, sim, um tanto quanto... Não vou adjetivá-lo, não, tá? Mas o que esse convênio veio, os estados signatários dele, tá? Um conjunto de estados,
que São Paulo não é signatário desse convênio. Ver se eu tenho quais são os estados aqui rapidamente. Acho que eu tenho aqui. Deixa eu ver bem rapidamente. Rio Grande do Sul, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, tá? Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Com base nesse convênio 67 2019, instituíram lá um regime optativo de substituição tributária, dizendo o seguinte: olha, esses estados ficam autorizados a não cobrar o complemento, desde que os contribuintes não peçam o ressarcimento. Tá? Então, vocês viram qual é o objetivo. O objetivo que eu quis utilizar, tá? E sem querer ser pejorativo, mas aí é um convênio canhestro, vamos colocar assim, tá? Que ele quer dizer o seguinte: ele quer dar um bypass na decisão do Supremo, fazer o seguinte: a decisão do Supremo fala que a base de cálculo não é definitiva, tá? Olha, vamos dar um jeito de restabelecer essa definitividade aqui. Olha, estados, vocês estão autorizados a instituir esse regime optativo, tá? Autorizado a não cobrar, tá, o complemento, tá? Mas desde que a cláusula terceira, parágrafo 1º, tá, da cláusula terceira diz o seguinte: só poderão aderir a esse regime optativo, de que trata essa cláusula, ou contribuintes que firmarem compromisso de não exigir a restituição decorrente da realização da operação do consumidor final ou com preço inferior à base de cálculo. Então, só que esses estados instituíram isso por lei, tá? Rio Grande do Sul foi por lei, Minas Gerais foi por lei, Mato Grosso foi por lei complementar, que instituíram esse regime optativo, tá? Agora, voltando aqui à questão de São Paulo, se esse convênio ele é constitucional ou não, se é constitucional ou não, tá? A possibilidade de cobrar o complemento, né? Com respeito à legislação de São Paulo, uma hora a legislação de São Paulo deverá ser, não é, Cristine? E o que vai acontecer aqui em São Paulo? Pede a restituição, né, do valor que ele entende que deva ser restituído. Só que, quando ele pede a restituição, o fisco vai deduzir, com base em tudo isso, o quê? Aquilo que existe de complemento, que deveria haver um complemento. O que você vai ter que fazer como advogado? Tá? Vai ter que judicializar isso. Tá? Eu pedi ressarcimento, eu não pedi para pagar complemento. Tá? Então, você vai ter que judicializar a parte do complemento que o fisco vai fazer o encontro de contas com base nessa legislação que nós colocamos aqui. Maravilha, Oswaldo. Obrigado. Adolfo, só um pouquinho, a gente está um pouco atrasado. Se pudesse colocar aí agora, finalzinho, em 3 minutos cada um, porque eu acho que não falou ainda, apesar que eu vou prejudicar o pessoal que não falou, mas enfim. Não, fala rápido. Vai tocando. Pessoal, vamos lá. Cristine, substituto não paga ST, é chamado a pagar ST via autodifração, mas ele conhece a informação de que a mercadoria do substituído foi vendida por valor menor do que a base de cálculo. Esse fato, olhando o que o Supremo decidiu, esse fato permite anular a cobrança da ST? Bom, Adolfo, acho que a sua pergunta se refere a um produto que foi vendido a menor do que aquele fixado na ST. Né? Então, eu estaria diante mesmo da decisão do Supremo, que, aliás, vento que venta lá, venta cá, Oswaldo, foi essa a expressão do Barroso. Eu sou curiosa com esses enterros teosos que eu acho divertidíssimo. Mas, assim, eu acho que o que vincula é a fundamentação. Mas aí é um papo para um outro webinar. Eu acho que a gente tem questão de sobra aí para discutir, né, Adolfo? No caso que você coloca, fica claro que, ao ser autuado o substituto, o Estado já tem conhecimento daquele valor da operação presumida. Ou seja, ele presumiu com uma MVA, ou ele presumiu com um preço médio ponderado, e ele já sabe quanto efetivamente foi realizado. Ora, e se o Supremo fala que a base de cálculo, né, tem que levar em conta o valor real, que a gente não pode perder de vista, que essa presunção ela é relativa, né, ela não é absoluta,
E se eu já tenho conhecimento, não há que se falar em presunção, né? Eu agora posso, sim, exigir, mas exigir no valor efetivamente realizado, né? Eu acho que teria total condições, eu vou concordar, né? A sua pergunta é um pouco retórica, você vai já indicando já qual que é a sua conclusão, né? Eu vou concordar com você, supondo, né, o entendimento de que, sim, eu poderia questionar esse auto e poderia, a liquidez dele, né, porque o valor não estaria o valor correto, uma vez que eu já tenho conhecimento da operação substituída, né? Vamos colocar assim. Agora, é curioso, né, Adolfo, porque a gente está falando de substituição em que não houve um recolhimento do substituído, do próximo da cadeia, né? Então, você está falando de uma exigência de ST em que o substituído realizou uma operação, né? Eu sei o valor dessa operação, mas não teve recolhimento. E eu falo que aqui no meu estado, né, mesmo tendo conhecimento do recolhimento, ele exige, né? Então, quiçá o Estado prestar atenção nessa operação que foi substituída. Ele não olha, e eu acho que a decisão que você coloca aqui, inclusive, né, do Estado do Espírito Santo, em que anulou um auto com venda menor com base nesse recurso extraordinário do Supremo, está corretíssimo. Esse é o meu entendimento também. Nesses casos, o contribuinte junta preço de internet, do varejo e tal, ele mostra que é abaixo da base de cálculo, eles conseguem anular. André, queria ouvir a sua opinião, mas pedir, como o Marcelo colocou, de modo objetivo, em 3 minutos, se a gente conseguir, pode ser? Certamente, Adolfo. Em homenagem ao Oswaldo, eu estava aqui me lembrando do Sir Edward Coke, que disse, e agora é mais recente, Oswaldo, no século XVII, contra as interpretações das cortes inglesas que privilegiavam o erário, ele disse o seguinte, eu vou falar em inglês primeiro porque a rima é em inglês, mas é só por isso. Ele dizia, in a doubtful thing, the interpretation goes ever for the king. Ou seja, se tem qualquer margem para dúvida, eu vou interpretar em favor do rei. O Supremo Tribunal Federal decidiu no dia 13 de outubro de 2016, data na qual eu estava no plenário, pois tive um processo julgado exatamente antes desse, que se a venda final ocorreu por preço inferior ao presumido para fins de cobrança de ST, o contribuinte tem direito à restituição. Ponto. Foi apenas isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu num acordo que todos que me antecederam leram e interpretaram, né, da forma mais clara e precisa possível. De modo que não há autorização nem da Suprema Corte, nem no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, para que o fisco cobre diferenças quando o inverso ocorrer. A ideia do vento que venta dos dois lados, como a Cristine mencionou, citando o ministro do Supremo Tribunal Federal, ela é válida, talvez, no direito privado, mas quando se tem dois lados que são absolutamente desequiparados, sendo que um faz as leis, as julga, arrecada, e o outro custeia, não é possível se falar nessa igualdade de direitos, pois se não há igualdade na partida, menos ainda haverá na chegada. Logo, as minhas impressões são essas, fico, portanto, com o contribuinte que, na dúvida, prefere não prestigiar o rei, até porque, neste caso, tenho para mim que dúvida não há, nem no acórdão, nem na Constituição. E se os estados
por lei, que me parece ser o único mecanismo formalmente adequado a isso, e não materialmente, passarem a exigir, como alguns já têm feito, a pagamento complementar de ICMS-ST, essa questão chegará ao Supremo e, na minha avaliação, o Supremo terá que analisar se o Instituto não dá restituição ao contribuinte, acabou não trazendo em si o germe da própria destruição da substituição tributária. Porque na medida em que eu sempre tenho que fazer um acerto, seja para mais ou para menos, perde-se toda e qualquer praticidade, perde-se toda e qualquer comodidade, perde-se toda e qualquer previsibilidade. A única coisa que não se perde é a antecipação de dinheiro aos cofres públicos em detrimento do fluxo de caixa dos empresários. É isso. André, obrigado. Já adiantando aqui, certamente que o Marcelo vai colocar, em meu nome e em nome dele, eu agradeço bastante a presença de vocês. O debate foi excelente. CMST é isso aí, né? Tanto debate que a gente estoura tempo, faz parte do show da ST, né? E eu agradeço bastante Maria do Rosário, Vanessa, Osvaldo, Cristine, André. Obrigado a todos pelo aceite do convite e pelo tempo aqui despendido conosco. Obrigado. Agradeço. Obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Nós que agradecemos aí a oportunidade, viu, de discutir um tema desse. Opa, obrigado pela oportunidade. Prazer revê-los também. Obrigado. E só para registrar, o YouTube... É a piada. O YouTube tem mais de 15, 20 perguntas, só que se for responder, vamos passar a noite inteira, porque é uma pancada de comentários e tal. Pá. O Adolfo, eu passei aqui para o Adolfo, mas não ia ter espaço, né, para fazer as perguntas, né? Então, a gente lamenta e vamos encerrar. Você ia falar, Rosário? Perdão, eu te cortei. Não, desculpe, eu falei, né, que foi uma honra, nós que agradecemos, eu da minha parte, com certeza, a todos os colegas, estarmos aqui nesse debate, né, é só isso. Obrigado. A honra é toda nossa, Rosário. Acesso, não sei se as perguntas, elas estão no YouTube, vão aparecer também, a gente pode acompanhar? Estão lá agora, nesse momento. Se você você conseguir entrar no canal da PET, lá no YouTube, eu estou vendo todas elas agora aqui, porque a gente não acabou. Então, eu não sei, essa é uma boa pergunta, eu não sei se ficam lá, eu vou até olhar isso, eu sou bem, nessa parte de informática, eu sou péssimo, sabe, eu não sei responder. Eu sei que a palestra fica gravada lá no canal, isso não sai mais, fica lá, direto. Agora, as perguntas eu não sei, mas, de toda forma, eu tirei foto. Eu vou mandar no grupo lá para vocês verem. Tá joia? Obrigado a todos vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Beijo para todos.